estamos aqui para mais um podcast Viver Comunidade. Eu sou a Ana, aprendiz aqui do Instituto Adamar. Eu sou o Gustavo e também sou aprendiz aqui do Instituto Adamar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Estamos no mês de outubro e nada melhor que falarmos de Outubro Rosa. Estamos aqui com a Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem? Boa tarde Ana, boa tarde Gustavo, boa tarde àqueles que acompanham o podcast Viver Comunidade. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. E para começar, você pode nos dizer como você descobriu que estava com esse câncer? Sim. Bom, eu vou contar um pouco da minha história para a gente chegar então até a esse ponto. Eu trabalho na área de marketing e comunicação há muitos anos, há mais de 20 anos na verdade. E desde quando o Outubro Rosa chegou ao Brasil, na década de 90, eu leio e também escrevo a respeito do assunto. Então, eu consigo dizer que as informações salvam vidas. E o meu caso foi um desses. Então, respondendo a pergunta de vocês, anualmente eu realizava os exames periódicos, fazia as consultas periódicas com o ginecologista. E entre o intervalo de uma consulta e outra, eu acabei descobrindo o câncer de mama sozinha. O que eu percebi? Eu fui tomar um banho à tarde e eu percebi uma pequena alteração na mama direita. E o que era essa alteração? Era uma mancha vermelha, bem pequena, em torno de 1 centímetro. E essa manchinha vermelha, ela tinha um aspecto de casca de laranja. Então, baseado naquilo que eu lia e escrevia, eu pensei, isso pode ser um câncer. Então, imediatamente procurei a minha médica, antecipei os exames e ali eu, de fato, descobri que eu estava com um câncer de mama. E antes de fazer esse contato com a médica, no momento em que eu percebi que tinha essa alteração, eu realizei o autoexame e eu de fato senti um nódulo, e isso veio a se confirmar. Então fiz uma bateria de exames uma bateria imensa, e o diagnóstico do câncer veio no dia 1º de abril de 2016. Então eu costumo dizer que poderia ser uma mentira, mas não era. E o que mais te motivava durante o processo? Bom, esse foi, sem dúvida nenhuma, o período mais desafiador da minha vida. E eu tive muita fé, muita coragem, muita força e também muita disciplina para vencer todas essas fases. Eu sempre fui apaixonada pela vida e o que mais me motivava era a vontade de viver e estar ao lado do meu marido e dos meus filhos. Então, na época eu tinha 3 filhos, o mais velho com 19 anos e os mais novos com 11 e 10 anos. Então eles eram bem pequenos ainda. E além disso, eu desejava muito compartilhar os meus dias com os meus amigos, sempre gostei muito de trabalhar também, então eu queria que isso continuasse fazendo parte da minha vida. Sim. E o que você mais sentia durante o processo? O que eu mais sentia é essa confiança de que tudo ia dar certo. Quando eu descobri o câncer, eu procurei uma psicóloga para me ajudar a como comunicar para minha família, como falar para os meus filhos que eram tão pequenos na época, enfim, que eu estava com o câncer. E ela me disse 2 coisas muito importantes. Primeiro, seja muito verdadeira, e segundo, eles precisam perceber em você a confiança de que você vai fazer o melhor que você puder. E assim foi feito. E como foi para você e para sua família passar por isso? Bom, foi muito difícil mesmo. Um dos momentos mais desafiadores foi contar para eles, para os meus pais, para os meus filhos, para o meu marido, que eu tinha tido um diagnóstico positivo pro câncer de mama. E ser verdadeira com eles todos,
de que eu daria o meu melhor e que eu estava disposta a enfrentar tudo por mim e por eles também, foi muito importante, foi decisivo, na verdade. E eles me apoiaram durante todo o tratamento. E então aprendi, primeiro, a transmitir essa confiança para eles. E segundo, que eu acreditava muito em Deus, eu acredito muito em Deus. E essa fé fez a diferença no dia a dia. Me colocava em pé todos os dias para fazer o tratamento, para me relacionar com eles. E, enfim, eu trabalhava num hospital na época. O tratamento, ele baixa muito a imunidade, então eu tive que me afastar do trabalho. E essa também foi uma dor muito grande para mim, porque o trabalho era uma parte importante, né, da minha vida. É ainda. Bom, e sobre o tratamento, assim, você podia contar como foi, as etapas pra gente? Sim. Então, bom, o primeiro é que cada caso, ele é um caso, e existem muitos protocolos médicos, clínicos para esses tratamentos. Então, comigo, o nódulo que parecia pequeno por fora, né, em torno de 1 centímetro, ele já tinha se desenvolvido por dentro. Então, eu precisei fazer primeiro a quimioterapia. Então, foram 16 sessões, 12 da quimioterapia branca, 4 da vermelha. Depois eu fiz a cirurgia, eu fiz a mastectomia radical, que é a retirada total da mama direita. Nesta mesma cirurgia, eu coloquei o expansor. Então, o expansor, ele é uma prótese de silicone, que o médico vai aplicando um soro, um líquido, para que a pele possa se expandir novamente e aí depois, então, colocar a prótese para fazer a reconstrução. Depois que a expansão estava concluída, eu fiz 28 sessões de radioterapia. E aí depois, então, a finalização da reconstrução. O que mais te marcou, assim, nesse momento, assim, passar por isso, mudou a sua perspectiva de vida, pensar em outros assuntos? Sim, com certeza. Eu acredito muito que a vida se transforma com um toque. E no meu caso, não tem uma outra definição para isso, né? Então, passar por todas as situações que foram impostas pelo câncer de mama me fizeram descobrir uma fé, uma coragem que eu nunca imaginei ter, né? Não desse tamanho que eu tive nesse período. E os desafios, eles acabaram se tornando pequenos perto dos valores que eu aprendi a apreciar, né? Tem um ponto que vale ressaltar, vocês me perguntaram sobre os desafios, né? Falei muito da questão de falar da família, a questão de me afastar do trabalho em si, mas a mudança rápida na aparência física, ela também impacta bastante na vida da mulher, né, que está passando por isso. Na segunda sessão já de quimioterapia, meus cabelos caíram, então já coloquei uma peruca e eu me arrumava muito porque eu queria olhar no espelho e poder encontrar a Patrícia que eu era. E eu queria que meus filhos, meu esposo, minha família, meus amigos acreditassem junto comigo que essa era uma fase e que a gente ia vencer juntos esse processo, né? Enfim, e eu aprendi muitas coisas sobre a vida, aprendi muito sobre os relacionamentos e eu tomei muitas decisões ao longo dessa jornada. E a primeira delas é cuidar intensamente da minha saúde. Isso é um valor para mim. Depois, mudar a minha alimentação, comer no horário certo, da forma mais correta possível, respeitar os meus limites, cultivar as minhas amizades e cuidar intensamente da minha família e também servir a Deus, que isso é muito importante para mim. Eu estou curada, e já faz 5 anos e 7 meses que eu terminei o tratamento.
E eu agradeço muito a Deus pela cura, pelo dom da vida. Eu agradeço os meus familiares, os meus amigos que estiveram comigo nesse momento tão difícil. Agradeço pessoas que nem me conheciam e que oraram por mim nesse período, nessa trajetória. E sem dúvida os profissionais da saúde que cuidaram de mim com tanto empenho ao longo de todo o tratamento. E foram 10 meses de tratamento, 10 longos meses. E o que você diria para alguém que está passando por essa situação, uma mensagem para eles? Bom, na verdade, primeiro, que tenha muita fé, muita coragem e muita disciplina, respeitando o tratamento e as orientações médicas. Isso é muito importante. Essa é uma fase difícil, mas é uma fase que vai passar. Então, que a pessoa possa acreditar nela mesma, acreditar nos seus sonhos e acreditar nessa vitória pessoal. Então, isso é muito importante e faz diferença ao longo do processo. Mas eu queria também deixar um recado para os amigos, para a família. Compartilhem com essa pessoa a fé, o amor, a alegria, a esperança, que esses são elementos importantíssimos no processo de cura. E para todos, aqueles que não passaram por isso, que não estão vivendo isso, um recado importante. Hoje, infelizmente, o câncer de mama, ele tem acometido pessoas cada vez mais jovens. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele tem uma previsão de que hoje no Brasil, em 2022, 66 mil pessoas sejam diagnosticadas com câncer de mama. E 1% desses casos atingem homens. Então, às vezes tem um mito que só a mulher pode ter um câncer de mama, mas não, o homem também. E aí tem a primeira boa notícia, que 30% dos casos eles podem ser prevenidos. E de que forma, Com a adoção de hábitos saudáveis. E que hábitos são esses? Primeiro, priorizem a saúde, pratiquem exercícios físicos, se alimentem de forma adequada, não fumem, bebidas alcoólicas consumam com a máxima moderação. Tudo isso contribui para que a pessoa se afaste desse risco do câncer de mama. O segundo deles é a prática do autocuidado. Então, isso mais para a mulher. Se percebeu alguma alteração na mama, já realize o toque, o autoexame, porque se descoberto no início, quando o diagnóstico ele é precoce, as chances de vida, de cura, elas chegam a 95%. Então é um número muito expressivo. E aí as outras dicas, Cuidem do peso, evitem a obesidade, façam as consultas e os exames regulares no ginecologista ou mastologista. Então, essa é a mensagem. O Outubro Rosa, ele é voltado para isso, para a prevenção do câncer e também para estimular o diagnóstico precoce, porque assim a gente pode ter pessoas contando histórias como a minha, histórias de superação, histórias de vida, e de esperança. Bom, foi isso, pessoal. Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer estar aqui com vocês, saber um pouco dessa história, dessa superação. Foi muito chocante aqui pra gente, foi muito mágico. Obrigada, Ana. Obrigada, Gustavo. Obrigada ao Instituto Adamar pela oportunidade e pela confiança de poder compartilhar minha história com vocês. Eu faço as palavras da Ana minha também. Muito obrigado por vir acertar nosso convite. E fique esperto para não perder os próximos capítulos dessa novela, Viver Comunidade. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, @Instituto Adamar em todas as plataformas.